Porque o Senhor tocou na ferida. Porque o Senhor lembrou ele, calma aí, falta alguma coisa. Se você chegou a mim, você me perguntou, o que eu faço? O que eu faço para entrar no reino dos céus? Agora eu te digo, falta-te uma coisa. E ele sendo rico, tendo posse, tendo mãe, o seu coração estava voltado para isso. O problema é que ele era rico? Não. O problema é que o seu amor estava voltado à riqueza. A primazia que era para ser de Deus estava voltada para a riqueza e não para o Senhor. O problema é que tinha alguma coisa impedindo para que ele entrasse no reino dos céus. E hoje, essa semana, Deus te separado para falar comigo e contigo que falta alguma coisa. Você entrou aqui hoje, talvez, orando ao Senhor, até mesmo questionando ao Senhor, e o Senhor te dá uma resposta: falta-te uma coisa. Nós podemos relatar, nós podemos falar que a Bíblia tem várias passagens de pessoas que conseguiram êxito no seu ministério ou na bênção que esperava, que esperou muito tempo, que orou muito tempo e não recebia, porque faltava alguma coisa. E talvez nessa noite Deus te trouxe aqui, talvez não, com certeza Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, para te lembrar, ou te alertar e te falar: falta alguma coisa. Visto bem que quando eu vi esse tema, eu fui muito confrontado com a palavra de Deus, porque eu sei o que está faltando para receber algo, e você também sabe, igreja, o que está faltando. E o Senhor tem tratado conosco essa semana. Isso que está faltando vai acontecer em nome de Jesus. E parando pela Bíblia, eu me deparei com 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Vai falar de Naamã. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Naamã era uma pessoa muito bem vista. Era uma pessoa que era poderosa. Uma pessoa a qual Deus tinha abençoado, que tinha entrado em várias guerras e tinha sido vitorioso. Porém, estava enfermo. Porém, Naamã estava leproso. E uma serva do Senhor, que estava servindo Naamã na sua casa, uma jovem, escuta esse relato e vai falar para esse rei. Vai falar para a senhora desse rei, a esposa desse rei: ah, se o meu Senhor estivesse em Israel. A Israel tem um Deus que cura. A Israel tem um profeta que cura em nome do Senhor dos Exércitos. Ele seria curado dessa lepra. Ele seria curado dessa enfermidade. E chegou ao ouvido de Naamã esse assunto. E Naamã faz o quê? Ele corre para lá. E vai procurar esse Deus. E vai procurar esse profeta. E chegando lá, ele encontra a residência onde morava o profeta. Naamã, ele chega lá com posses. Naamã chega lá com carros, com carroça, com ouro. E vai encontrar com esse profeta. Mas na mente de Naamã, ele pensava que o profeta ia sair, ia ficar de pé diante dele, ia botar a mão, ia falar assim: está curado o nome do Deus de Israel. Era o pensamento que Naamã tinha. Mas só que o caminho do Senhor é maior do que o nosso. O pensamento do Senhor vai muito além do que o nosso.
outra vertente diferente. E o profeta envia o servo e dá para dar a notícia a Naamã. E a notícia é: vai no Rio Jordão, mergulha lá 7 vezes, que você vai ser purificado, que a sua enfermidade vai ser curada. Mas Naamã, quando ele recebe essa palavra, essa notícia, ele não se agrada disso. Eu vou no Rio Jordão, um rio de água suja, eu vou descer para me ser curado. Naamã, o que está te faltando é abater seu orgulho. Naamã, o que está te faltando é deixar de ser orgulhoso. E Naamã não dá o braço a torcer. Ele pega o seu servo, pega a sua carroça, sua carruagem e vai embora. Mas no meio do caminho, o seu servo, que tinha ele como pai, falou: meu pai, se ele te pedisse algo mais importante, o Senhor faria. E por que você não vai? Olha, o Rio Jordão está ali. Está ali pertinho. Obedece. Para Naamã, o que estava faltando era obedecer e era deixar de ser orgulhoso. Você sabe o que está faltando nessa noite. E Naamã, ele resolve dar ouvido ao seu servo. E Naamã vai para o Jordão. Jordão significa lugar que desce. Para muita gente nessa noite, o que está faltando é descer. É descer. Porque depois que a gente desce perante o Senhor, a tendência é subir. Porque a palavra do Senhor vai dizer: humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, porque no momento certo, no momento oportuno, eu te exaltarei. Mas tem que descer. E Naamã vai, e quando ele chega no Rio Jordão, ele mergulha uma vez, ele mergulha 2 vezes, ele mergulha 3 vezes, mas não acontece nada. Sabe também o que está faltando muitas das vezes? É esperar o tempo do Senhor. É esperar o tempo do Senhor. Porque muitas das vezes a gente começa a fazer algo, mas pelo milagre não acontecer, pelo projeto não se materializar, a gente para. Mas se parar, não tem cura. Mas se parar, não tem salvação. Mas se parar, não tem exaltação. Então ele continua. 4ª, a 5ª e a 6ª. E na numerologia bíblica, número 6 representa o número do homem, da imperfeição. Eu imagino que nesse momento é o momento mais difícil para a gente. É quando entra a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. É o homem imperfeito. E quando chega a nossa vez, muitas das vezes a gente desiste. Deus está pronto para abençoar. Eu imagino Deus ansiando para abençoar o seu povo. Mas falando assim: mas tu precisa fazer a sua parte. E muitas das vezes a gente não fazendo a nossa parte. Mas se a gente perseverar, a gente continuar, a gente chega no 7º mergulho. E na numerologia bíblica, o 7º é o número da perfeição, é o número do Senhor. E quando é para chegar à parte do Senhor, meu irmão, não tem ninguém que possa impedir. Se depender do Senhor, nós estamos bem. Mas primeiro depende de mim e de você. Fazer o que? Irmão, fala. O que está faltando? O que está faltando para você? Fala para o seu irmão: falta-te
Não, acho que convicção no nome de Jesus. Falta-te uma coisa. E Naamã, quando ele vai ao sétimo mergulho, o que estava faltando aconteceu. O orgulho caiu por terra. A desobediência caiu por terra. E quando a gente faz aquilo que está faltando, o melhor de Deus acontece na nossa vida. O milagre de Deus acontece na nossa vida. O impossível de Deus acontece na nossa vida. E Naamã sai dali limpo. Naamã sai dali com pele de criança. Naamã sai dali regozijando no Senhor dos Exércitos. E por quê? O que estava faltando ele fez. O orgulho caiu por terra. Deus me impulsiona a falar mais uma vez. Falta orgulho descer por terra. Falta orgulho ser abatido. E olhando mais uma vez a Bíblia Sagrada, nós vamos ver diversos exemplos, diversas passagens que vêm nos ensinar, nos impulsionar a fazer a nossa parte. E uma delas é Jairo. Em Marcos também está relatada essa passagem. Uma passagem que vai relatar dois assuntos: da mulher do fluxo de sangue e de Jairo. Jairo estava com a sua filha doente, quase morta. E ele vai procurar quem? O Senhor. Ele vai procurar quem? E quando ele vai procurar o Senhor, ele consegue chegar no Senhor, ele consegue se prostrar ao Senhor e relatar a necessidade dele do Senhor no altar, assim como foi ministrado aqui. O Senhor acompanha. E no meio dessa trajetória entra uma mulher que sofria do fluxo de sangue. Uma mulher que sofria 12 anos com essa hemorragia. Essa mulher, durante esses 12 anos, ela estava com essa enfermidade. E a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo o que tinha, mas faltava uma coisa para ela. Ela gastou o seu recurso todo. Imagino eu que ela procurou ser curada de todas as formas possíveis que estava no seu alcance, mas não conseguiu. Mas olhando para essa passagem, eu vejo que durante 12 anos faltava uma coisa. E que coisa é essa que estava faltando? A fé dela estava sendo direcionada a médicos. Amém, igreja? A fé dela estava sendo direcionada a remédios. Amém, igreja? Amém. Mas teve um dia que a fé dela mudou a vertente. Deixou de ser o médico, de ser o remédio, e foi no Senhor Jesus Cristo, o médico de Gileade, o médico dos médicos. O que estava faltando para ela? Saber para onde estava direcionando a sua fé. Muitas das vezes falta isso. Direciona a fé. O governante direciona a fé, a confiança no marido, na esposa, no pastor, no ministério, nas irmãs de oração. Mas o que está faltando é direcionar a fé ao Senhor dos Exércitos. E ela fala com ela mesma: se ao menos eu tocar na orla do mestre, eu serei? Eu serei? Ela começou a exercer uma fé na pessoa certa. E quando ela começa a exercer aquela fé, ela tira uma força da onde não tem. Isso é fé. Em meio àquelas multidão, ela arruma um jeito. Ela passa pela multidão, ela passa pelo discípulo, ela desce
Sim. Mais uma vez, Deus falando, tem que descer. Tem que descer. E consegue tocar na orla do resto. E o que estava faltando foi exercida. A fé direcionada à pessoa certa. E quando foi direcionada à pessoa certa, a cura chegou. A salvação chegou. E Jairo está esperando. E Jairo está esperando. O que está faltando, muitas das vezes, também é você saber esperar. E não esperar sentado, stand-by. Vou esperar, o Senhor não mandou esperar sentado, não. O Senhor mandou você esperar pregando. O Senhor mandou você esperar louvando. O Senhor mandou você esperar continuando fazendo aquilo que Ele te deu para fazer. E já está ansioso, imagino eu, Jesus curando e ele imaginando, a minha filha está lá. Mas Jairo não arreda o pé. E quando chega a vez de Jairo, chega uma notícia. Não importune mais o mestre. Por quê? A sua filha já morreu. Jairo não tem tempo para falar nada. É o Senhor que fala com ele. O Senhor vira para Jairo e fala assim: crê somente, tem bom ânimo. Como aquela notícia vem de encontro à vida de Jairo, vai entristecer, para matar sua fé, ela já morreu, é impossível. Mas em Lucas capítulo 1, versículo 37, vai dizer que o nosso Deus é um Deus do impossível. E ele pode estar do lado de Jairo. E ele não dá nem chance daquela palavra que é a raiz no coração de Jairo. Ele do lado de Jairo, ele vai falar assim: tem bom ânimo. Crê somente. Sabe o que está precisando? É você continuar crendo. Sabe o que está precisando? Tem bom ânimo. Sacode a poeira. Levanta a cabeça. Deixa esses negócios acontecer. Uma palavra vir de encontro à sua vida, à minha vida. A gente queria ficar dentro de casa, prostrado. O Senhor te trouxe aqui e está falando mais uma vez comigo e contigo. Está faltando você ter bom ânimo. Você crê somente. Visto que de manhã o pastor falou uma coisa aqui que eu peguei. Tem muita gente que já não crê mais. Parece que leva a Bíblia como história de um conto de fada. Não crê mais no poder de Deus. Não crê. E o Senhor fala: eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje, amanhã. O que muda só o destino de você. Mas o Senhor está falando: crê somente e tem bom ânimo. Talvez o que está faltando é você voltar a crer. É você ter bom ânimo. É você parar diante dessa notícia que tem chegado na sua vida. E o que Jairo faz? Depois de uma palavra daquela, do próprio Jesus, eu imagino Jairo levantando a sua cabeça, estufando o seu peito, igual o pastor Carlos falou. Quem está comigo aqui do meu lado me garante. Imagina ele com Jesus Cristo do lado, e caminhando para a sua casa. O problema que está lá, o Espírito Santo de Deus, ele vai sair daqui com a gente. Esse problema que você trouxe, para quando chegar lá, você saber resolver esse problema. E Jesus Cristo, ele começa a caminhar com Jairo. E quando chega lá, tem uma plateia. As pessoas já falaram:
Não tem mais jeito. A sua filha já morreu. Mas só que eles não sabiam o que estava faltando para Jairo, ele fez. Ele creu e teve bom ânimo. E continuou prosseguindo com Jesus Cristo, com a sua fé estava lá. Ainda que as pessoas olharem e riram, ainda que as pessoas falaram não vai acontecer, quando ele fez a parte dele, o Senhor se agrada disso. Você sabe que o Senhor se agrada quando a gente faz a nossa parte? Sim ou não, igreja? Então por que a gente não faz? Mas em nome de Jesus, eu e você vamos sair daqui hoje convicto que nós devemos fazer a nossa parte. Convicto que você sabe o que está faltando. E a gente vai sair daqui em nome de Jesus. Senhor, o que está faltando hoje em nome de Jesus vai ser realizado na minha vida em nome do Senhor. E o Senhor chega ali e faz aquele milagre. Mais uma vez, o milagre aconteceu. E por quê? Porque o que estava faltando foi se realizar. E por que, irmão Fábio, você leu o texto de Lucas 19, que vai falar de Zaqueu? Porque Zaqueu era rico. E o jovem era? Zaqueu também era rico. O jovem por ter posse era bem visto, tinha condição. Zaqueu por ter posse também era bem visto, tinha condição. Mas Zaqueu, quando ele fica sabendo que Jesus ia passar, ele corre para ver Jesus. E quando ele corre, no capítulo 19, o Senhor falou muito no meu coração nessa passagem, eu aprendi muito, ele está falando. Ele se depara com uma multidão. E se você acompanhar o verso 19, vai falar assim: Zaqueu não pôde ver Jesus por causa da multidão. Zaqueu não pôde ver Jesus por causa da multidão. Se você acompanhar, você vai ver o detalhe. Aí tem uma vírgula. Se a gente parar por aí no versículo, a gente vai entender que Zaqueu não pôde ver Jesus por causa da multidão. Mas o versículo vai adiante. Vai falar assim: Zaqueu não pôde ver Jesus por causa da sua pequena estatura. Zaqueu não pôde ver Jesus por causa dele mesmo, da sua pequena estatura. Sabe o que está faltando? É eu você tomar uma posição, porque a culpa não é de A nem de B. Muitas das vezes a culpa é minha em tudo. Verdade, Deus. E Zaqueu entende isso. Ele entende que não conseguiu ver Jesus por causa da multidão. Ele entende que não conseguiu ver Jesus por causa da sua pequena estatura. Mas ele para, ele volta para casa, sim ou não, igreja? Ele volta para casa, igreja? Não. Eu imagino Zaqueu falando: o que me falta para me ver Jesus vai ser realizado hoje. Daqui eu não saio sem ver Jesus. Eu vou dar um jeito. A Bíblia vai dizer que ele dá um jeito, que ele vê uma árvore brava, e ele sobe nessa árvore. Os estudiosos vão dizer que essa árvore é espinhosa, mas ele sobe nessa árvore. Nem que eu tenha que se machucar por algumas coisas na vida que eu tenho vivido, mas eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. Eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus. E Zaqueu consegue ver Jesus. Ele sobe na árvore. Ele tem uma visão panorâmica de Jesus. Mas mal ele sabe que Jesus viu ele primeiro. Imagina Jesus como Deus, já sabia que Zaqueu estava atrás da multidão. Já sabia que Zaqueu estava arrumando um jeito de ver ele. Jesus vai falar assim: desce depressa. Tem que descer de novo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tem que descer de novo.
E Jesus mais uma vez aqui impulsiona a falar, tem que descer. E quando ele desce, ele recebe Jesus gostoso, alegremente. E quando ele recebe Jesus gostoso, Jesus fala assim: convém eu entrar hoje no seu lar, convém eu pousar hoje no seu lar. Quando a gente faz a nossa parte, Jesus entra no nosso lar. Quando a gente faz a nossa parte, a salvação entra no nosso lar. Senhor, Tu és fiel. E Zaqueu corre depressa, alegremente. Mas tem uma diferença. No jovem rico, a multidão estava vendo o jovem falando aquilo tudo com Jesus. Senhor, eu tenho isso, visto isso, vivido isso. A lei, honrar pai e mãe, não matarás. Senhor, tenho visto isso, Senhor. Fui ensinado desde menino. Se for por isso, a multidão estava vendo isso tudo. Mas só que eu vejo uma diferença. O jovem rico, ele transpareceu uma coisa que não vem de dentro. Foi uma coisa que aparece. Porque o Senhor confrontou ele com aquela palavra, que falta de uma coisa. E quando o Senhor confrontou, o Senhor fez ele ver quem era ele verdadeiramente. E Zaqueu, ele não fala nada. Zaqueu, ele não troca tombeiro. Zaqueu, ele se esforça para ver Jesus sem talvez ninguém ver. E quando ele vê, ele não fala nada. Mas eu imagino que por aqui por dentro, ó, a sua alma foi lavada. E por que não fala? Porque quando Jesus entra, quando ele entra na casa, os murmuradores levantam o dedo e apontam. Vai entrar na casa do pecador? Vai entrar na casa desse homem? Mas foi ele que abriu a porta para Jesus entrar. Ele bateu na porta do jovem rico. Mas o que estava faltando, o jovem rico não quis fazer. Mas Zaqueu não precisou o Senhor Jesus Cristo falar isso para ele, não. Ele fala assim: Senhor, se tem eu defraudado alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais. A metade dos meus bens eu vendo e reparto, aleluia, com os pobres. O Senhor Jesus Cristo não precisou confrontar ele, não. Porque o Senhor já sabia que a conversão dele já estava vindo daqui de dentro, ó. Não era de fora para dentro, era de fora para de dentro para fora. E o Senhor vai continuar o diálogo. Ei, meu filho, a salvação chegou na tua casa, nesta casa. O Senhor, Ele está à porta e bate. Aquele que abrir vai fazer a sua parte. Ele entra. E quando ele entra, ele arruma, ele cura, ele liberta, ele salva. Eu imagino Deus, cavaleiro, homem íntegro, batendo na porta. E a nossa parte é só abrir. Mas muitas das vezes a gente não abre. O que está faltando muitas das vezes é a gente abrir a porta. Que porta é essa, irmão? Você sabe que porta é essa que está faltando. Você sabe que porta é essa que está faltando na sua área que você tem que abrir. Eu não sei se é a tua área espiritual. Eu não sei se é a tua área da parte do perdão